Então, eu gostaria de acolher vocês com um dos versículos que é mais conhecido, assim, por aqueles que trabalham com crianças. E, na verdade, ele é um versículo de Provérbios, mas ele contém junto uma afirmação que é muito importante para nós, que é muito verdadeira, né, que é muito consoladora, inclusive, uma vez que muitas vezes nos perguntamos se o nosso trabalho, se a nossa dedicação não é em vão, né? Num mundo que tenta, digamos assim, desencaminhar, levar as pessoas para longe de Deus, né? Muitas vezes a gente se pergunta, será que vale a pena? Será que vai ter algum resultado? E daí o sábio Salomão, naquele versículo que a gente tanto estima, lá em Provérbios, capítulo 22, e eu vou ler um versículo antes, assim, para a gente poder se contextualizar. Ali diz assim, ó, Provérbios 22, versículo 4. Provérbios 22, versículo 5. No caminho do perverso há espinhos e armadilhas. Quem quer guardar a sua vida, afaste-se deles. Ensine a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. No caminho do perverso há espinhos e armadilhas. É exatamente o que a gente não quer para os nossos filhos e para as nossas filhas. A gente deseja que eles andem por um caminho certo, seguro e que leve ao céu. Que no final da jornada chegue lá onde também o nosso querido Deus e o nosso querido Salvador está. Todos vocês que são pais, que são mães, que amam crianças, que amam jovens, vocês também querem a mesma coisa. Né? Que no final da jornada, nossos filhos, nossas filhas cheguem lá onde Jesus também está no reino do céu. Então, eles não podem seguir o caminho do perverso. Eles não podem seguir o perverso, porque seguindo o caminho do perverso, eles vão encontrar apenas armadilhas e espinhos. Nós queremos que eles sigam o caminho que é Jesus, para que lá no final dessa trajetória, eles possam estar no céu com Deus, e onde nós também queremos estar. Por isso, o sábio Salomão, aqui ele nos diz assim, então, ensine a criança no caminho que deve andar. E daí não te preocupe, ainda quando for velho, não se desviará desse caminho. Ensine a criança. Eu louvo muito a Deus, queridas professoras, queridos professores, porque vocês ajudam, auxiliam a igreja cristã a ensinar, a educar as nossas crianças desde cedo. Então, muito obrigado pela dedicação de vocês. Eu louvo muito a Deus por isso e peço a Deus que continue motivando vocês, incentivando vocês, guardando vocês de todo mal e especialmente colocando no coração de vocês essa certeza de que o trabalho não é em vão. Ele sempre produz fruto, resultado, conforme Deus assim também abençoa. Uma boa reunião, um bom encontro para nós, apenas explicando um pouquinho como vai funcionar, qual o objetivo assim desse encontro de hoje. Nós queremos, num primeiro momento, apresentar para vocês a Comissão Nacional da Escola Dominical. A Comissão Nacional da Escola Dominical é aquela que está sempre trabalhando, atenta, desenvolvendo também recursos materiais para facilitar o trabalho, né, dos professores e professoras de todo o Brasil. Então, são professoras voluntárias, né, que dedicam o seu tempo, sua habilidade, seus dons também no desenvolvimento desses materiais. A gente vai apresentar para vocês a Comissão Nacional de Escola Dominical. Daí depois também, o nome desse encontro é Um Olhar para os Nossos Materiais. E daí eu gostaria de compartilhar com vocês o que nós temos para o trabalho com criança. E assim, para muitos
muitas das informações, elas já são conhecidas, mas certamente uma coisa ou outra ali também vai ser surpreendente. Olha, eu sou pastor, era pastor lá na Congregação São Paulo, inclusive tem algumas pessoas de lá aí, na Congregação São Paulo de Novo Hamburgo, trabalhava diretamente com jovens e com crianças, e confesso para vocês, quando a gente fez essa pesquisa, auxiliado lá pela Bruna, da editora Concórdia, a respeito de quais são os materiais que temos à disposição, confesso que mesmo sendo pastor que trabalhava com crianças, eu não conhecia alguns dos materiais que estavam ali à disposição, incluindo materiais que teriam me auxiliado muito, e auxiliado muito as professoras de lá no trabalho. Então, esse é um dos objetivos do nosso encontro, que a gente conheça o material que está à disposição na nossa igreja, sabe? Que é material luterano, da IELB, né? Que a gente conheça esse material e, eventualmente, possa depois também usá-lo e aproveitá-lo da melhor forma. E nós também vamos, então, receber a orientação da Denise e da Giane a respeito do material Com Jesus, que também acredito que muitos de vocês conhecem, né, usam, mas também sempre é legal a gente conversar um pouquinho, porque uma vez um professor lá no seminário, ele disse assim que o óbvio, ele só é óbvio porque ele é repetido. No momento que a gente para de falar porque acha que é óbvio, deixa de ser óbvio. Né? Então, nós queremos reafirmar, assim, o valor desse material, da série Com Jesus, e também ouvir um pouquinho mais sobre ele, né, nas palavras ali da Denise e também da Giane. E, por fim, nós vamos depois abrir também um momento para que, eventualmente, professoras que gostariam de se expressar, de conversar, de falar um pouquinho a respeito do trabalho, especialmente das suas necessidades, né? Porque as coisas, elas não são produzidas da noite para o dia. Na nossa igreja, vocês sabem que nós temos uma limitação de recurso muito grande. Graças a Deus temos excelentes recursos humanos, mas temos uma limitação muito grande de recursos financeiros. É assim na congregação de vocês, não é diferente no sínodo, na IELB como um todo. Então, as coisas, elas são um pouco mais lentas, né, para ir acontecendo, para serem produzidas, para estarem à disposição, mas ainda que a velocidade não seja talvez a maior de todas, mas o que importa é andar, né? Então, assim, importa não ficar parado, importa é seguir em frente. Por isso é importante ouvir também de vocês o que vocês sentem falta, o que seria importante nesse trabalho, para que a gente também possa programar a melhor forma, assim, de auxiliar. Tá bom? Então, eu vou fazer agora uma oração, concluindo esse momento de reflexão bíblica, e depois eu passo ali sigo com o momento da apresentação, tá certo? Convido vocês a orar. Senhor Deus, querido e amado Pai, que dia tão lindo e espetacular é este que Tu nos concede para novamente vivermos e nos encontrarmos, ainda que aqui virtualmente, para esse momento de reflexão. Que a Tua presença, Senhor, esteja com cada um dos professores, com cada uma das professoras espalhadas pelo Brasil. Hoje, Pai amado, o Teu povo se reúne de todos estes lugares do nosso vasto Brasil, se reúne aqui nessa sala virtual. Derrama a Tua bênção sobre cada um, sobre cada uma, para que continuem fielmente ensinando as crianças a respeito do Teu grande amor. Um amor, Pai, que nós não encontramos em nenhum outro lugar. Dá-nos o Teu Espírito Santo e conduz esse momento. Em nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, como eu disse para vocês, nós temos uma comissão nacional, que são 5 professoras voluntárias, né, que se dispõem também a auxiliar nesse trabalho da escola dominical. E eu gostaria agora de apresentá-las a vocês. Eu vou convidar, então, primeiro a Denise Agner, que se apresente, então, como membro da comissão nacional. Muito bem, muito bom dia a todos os professores, professoras.
desse nosso Brasil, né, do sul ao Amapá, como diz o nosso hino do Inário, né? Sejam muito bem-vindas, queridas, queridos, nesse nosso encontro. Eu sou a professora Denise Agner, eu moro no Rio Grande do Sul, na cidade com o nome de Arroio do Padre, bem pertinho de Pelotas, para o pessoal se localizar. Município novo, mais do interior, né, aqui do sul do Rio Grande do Sul. Eu faço parte da Comissão Nacional, já fazia parte da outra comissão, e a convite, então, do pastor, nós, então, permanecemos por mais este ano, né, por mais este mandato na Comissão Nacional. É uma grande alegria fazer parte, poder se dispor a servir ao Senhor junto à Escola Dominical, que é um trabalho muito bonito e que eu já desenvolvo há bastante tempo. E eu peço a Deus que continue nos abençoando para que a gente possa continuar, né, levando o nome de Jesus às nossas crianças. Eu sou casada com o pastor Haroldo Agner, e o nome da nossa paróquia é a Paróquia de Triunfo, do Distrito Sul 2. Nós temos 2 filhas, a Luísa e a Lívia. E estamos trabalhando aqui nesta paróquia há 13 anos. 13 anos aqui nessa paróquia. A gente já vem de outra, né, de outra paróquia, mas nesta aqui há 13 anos. Estou à disposição de todos os professores, se tiverem dúvidas. Estamos aí para trabalhar e servir ao Senhor. Passo a palavra, então, à minha colega. Não sei qual é a próxima agora. Muito obrigado, Denise. Valeu pela parceria sempre. A próxima aqui é a Dayana Figur. Então, por favor, Dayana. Bom dia, pessoal. Meu nome é Dayana Radassa Figur. Atualmente estou em transferência para o Rio Grande do Sul, né? Morava no Espírito Santo, sou filha de pastor, do pastor Dario Mário Figura, então já passei um bocado pelo Brasil, pelo Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, e agora voltamos para o Rio Grande do Sul. Então faz 2 semanas que eu estou morando aqui no Rio Grande do Sul, então eu estou em transferência de congregação também. Trabalho com a escola dominical desde que eu fui confirmada, na época que comecei a entrar no catecismo, já comecei a auxiliar os professores de escola dominical no interior do Espírito Santo, em Vila Valério, que foi uma escola para mim de como ser professora de escola dominical. Foi muito importante ser auxiliar na época do catecismo e depois de ser confirmada, continuar trabalhando com as crianças, e é algo que desde sempre trabalho com as crianças, gosto, faz parte até da minha profissão, sou fonoaudióloga, então eu lido com crianças diariamente. Faço parte da comissão a convite do pastor Fernando, é a primeira vez que faço parte, espero contribuir com a comissão, espero também contribuir com todas, que eu possa ajudar, auxiliar todas quando precisarem. É isso. Muito obrigada, pastor, e passo para a minha próxima colega. Muito bem, muito obrigado, Dayana. Então, agora nós vamos ouvir a apresentação ali da Giane Chaves Miller. Eu comentei antes ali sobre essa questão, tem gente que está compartilhando sua tela. Então, evite de apertar naquele quadradinho que tem uma setinha dentro, tá? Porque daí vai compartilhar para todo mundo o que você está fazendo no celular aí, tá? Lembrando, então, é só a mãozinha e o chat ali que precisa usar, tá bom? Então, por favor, a Giane Miller. Tá sem o microfone, dá. Giane, tá sem o microfone. Bom dia, então, de novo. Bom dia, pessoal. Bom ver essa telinha cheia aí. E eu sou a Giane Mário Chaves Miller, casada com o pastor Ailton Miller, moramos em Medianeira, no Paraná. Tenho 2 filhos, o Pedro, com 19, e o Lucas, com 13. Bom, é maravilhoso fazer parte da Comissão Nacional, vamos falar assim. Eu via antes, né, quando eu não fazia parte, eu ficava muito encantada com tudo que os professores faziam da comissão, né, e graças a Deus
Deus me deu essa oportunidade de também fazer parte agora da comissão. Estou muito feliz. E eu espero poder contribuir também no aprendizado, no que eu puder com vocês e aprender também com vocês, né? Que todos são, como é que eu vou dizer? Deus dotou a todos com muitos dons. E aí nós podemos compartilhar esse Jesus maravilhoso. E estamos aí para o que for preciso, tá? Contem comigo, no que eu puder ser útil, estou aqui, junto com a comissão. Muito obrigado, então, Giane. Valeu pela parceria também, as profs que se apresentaram. E a Simone Schuckel. Bom dia a todos. Meu nome é Simone Krieger Schuckel. Eu moro aqui em Porto Alegre. Congrego na congregação Paz, do bairro Sarandi. Moramos em Porto Alegre há 6 anos. Sou casada com o pastor César Schiavo Schuckel. Temos 2 filhos, o Christian com 17 anos e a Caterine com 13. Sou professora de escola bíblica há uns 25 anos, mais ou menos. E fui convidada esse ano, então, para participar da comissão da escola bíblica, e prontamente aceitei com muita alegria e me sinto privilegiada por estar nessa comissão, e é isso. Que Deus nos abençoe e abençoe todo esse grupo aí que está junto para trabalhar. Obrigado, Simone. É, de fato, um grupo muito dedicado, assim, e é importante elas se apresentarem para vocês, porque elas também podem ser referências. Às vezes, alguma situação, alguma dica, eu sei até convites, né, para cursos, né? A Giane e a Denise recentemente estavam lá em Cascavel, oficiando um curso de formação para professores e professoras da escola dominical, né? Então, esse é um grupo muito importante, é importante que vocês conheçam. E nós temos ainda, então, a Tayara Lopes, que eu convido a fazer a sua apresentação. Bom dia a todos. Eu sou a Tayara Schmitz Lopes. Eu faço parte da congregação Rei Jesus de Novo Hamburgo, já há 30 anos, digamos assim, minha vida toda. Sou professora de escola dominical já há 14 anos e atualmente eu sou coordenadora do grupo de professores da Rei Jesus. É um trabalho maravilhoso, é o momento que a gente tem de passar o amor de Deus às nossas crianças, né, que vão levar a nossa congregação aí por muitos anos, e a gente vai poder se orgulhar de ter dito, né, que nem o pastor Fernando, eu segurei essa criança no colo e hoje está aqui. Então, é um privilégio muito grande ser professor de escola dominical. E eu vi aí que também tem um pessoal de Novo Hamburgo, aí que eu conheço, o seu Miguel Saul, também tive o grande privilégio de participar de uma aula dele. Então, assim, todos juntos vamos aprender mais, com toda certeza, e com certeza também passar mais sabedoria aos outros, né? Porque cada um tem a sua experiência de sua jornada, e esse momento também serve para a gente trocar essas experiências, né? E eu fiquei muito feliz e honrada em receber o convite para a Comissão Nacional, e também prontamente aceitei, e espero estar fazendo e fazer ainda um trabalho muito bom, e que chegue a todos vocês também. Contem comigo para o que precisarem, e boa reunião a todos. Bom, então, assim, um olhar para os nossos materiais. Só façam um sinalzinho se vocês estão me ouvindo bem, está tudo ok. Tudo ok, muito bem. Um olhar para os nossos materiais. Eu pedi também, então, a Bruna, lá da editora, que me ajudasse com isso, a fazer, assim, um compilado dos materiais que nós temos para recursos para auxiliarem no trabalho da escola dominical. Eu pedi a ela que dividisse esses materiais nessas categorias. Materiais para devocionais, materiais para formação de professores e de professoras, material sobre sermonetes e mensagens especiais, para música, para histórias, e também recursos, datas especiais e escola dominical. Então, o que eu vou apresentar hoje está baseado nessas categorias. Tá? Nessas categorias, está dividido assim. Pedi também para ela colocar
em cada um desses materiais um link que facilita o diálogo, então, com a editora Concórdia e que facilita, eventualmente, a aquisição do material. Então, depois, esse PDF, esse PowerPoint vai estar com vocês vão poder olhar novamente essa apresentação e, eventualmente, se vocês desejam conhecer um pouco mais sobre o material específico, é só clicar no link e já entra em contato lá com a editora e já consegue, então, conversar. Isso é para facilitar a nossa vida, né? A ideia aqui é facilitar o máximo possível o acesso de vocês aos materiais que nós desenvolvemos, então, para a escola dominical, para o trabalho com crianças. Talvez vocês percebam assim, poxa, mas o pastor Fernando, ele ficou bastante naquilo que é o material da IELB. A gente sabe que existem tantas coisas que são maravilhosas, assim, produzidas por outras igrejas. Bom, isso não foi por acaso. O meu critério de seleção aqui não foi assim, por exemplo, a linha pedagógica ou, digamos assim, a compatibilidade eletrônica, sabe? Aquela coisa que salta aos olhos, assim, que todo professor, toda professora, eventualmente, isso é o que eu precisava. Na verdade, a preocupação aqui, o que se olha bastante aqui, é para com a teologia dos materiais. Se vocês, professores e professoras, participaram de cursos de formação, e eu acredito que a maioria que participou, vocês sabem que um assunto recorrente nesses cursos é lei e evangelho. E por quê? Porque existem materiais de outras igrejas que são visualmente maravilhosos, que são tecnologicamente maravilhosos, que respondem muito bem às necessidades que a gente tem, mas que muitas vezes falham na distinção de lei e evangelho. E, eventualmente, podem colocar a perder, assim, né? Eventualmente, tu pode ter... Eu vou pedir para a Valdete ali e também para todos cuidarem para deixar o microfonezinho desligado, tá? Durante o momento da apresentação. Porque daí fica mais tranquilo. É o seu número, né? Qual é o valor? Tá, quando eu chegar em casa eu faço, porque eu tô no meio de um áudio aqui. Acabou? Acho que ela não tá nos escutando aqui. Tá, beleza. Então, assim, a ideia é que a gente consiga valorizar cada vez mais os materiais que são adequados em lei e evangelho, ou seja, aqueles que vão efetivamente nos ajudar a construir uma escola dominical bíblica, cristocêntrica, não tanto que nos ajudem a não cair em dois erros que são muito perigosos, né? Um dos erros é imaginar que a escola dominical é um ambiente apenas, por exemplo, para tirar as crianças do culto, ou de alguma forma para ter um momento de diversão, de brincadeira. E o outro erro é achar que a escola dominical, que o objetivo dela é transformar aquelas crianças em pessoas melhores, né? Quer dizer, um objetivo moral. Lembrando que ser melhor ou desenvolver valores morais, isso tudo é consequência, não é o nosso objetivo. O nosso objetivo como escola dominical, com trabalho com crianças, é que elas conheçam cada vez mais o seu Salvador, creiam nele, sejam consoladas pelo amor de Jesus, sejam testemunhas dele neste mundo, né? Vocês percebam que é um objetivo um pouco diferente do que muitas vezes se apresentam, nos apresentam por aí. Então, vou apresentar para vocês materiais que são corretos em relação à lei e evangelho, né, que vocês podem usar sem medo e que estão à disposição porque foram confeccionados, né, pela nossa igreja. Bom, começando então com os materiais devocionais, que nós temos coisas muito preciosas. Vou dar 2 exemplos para vocês. Um deles, talvez muitos conhecem, que é o Horinhas com Deus. São 200 devoções que estão nesse devocionário. O outro é o Receitas de Amor.
O Receitas de Amor, ele é para o ano todo, são 365 devoções. Tá? Nós temos à disposição o volume 2, que foi agora reeditado. O Receitas de Amor ele é muito interessante porque ele tem um viés culinário. Né? Então, são duas mães assim que, através dessas aventuras culinárias, a Chocodélia e a Temperela, ensinam, então, as suas crianças. A respeito do Horinhas com Deus, tem uma coisa bem interessante. Tem uma coisa bem interessante que acompanha ele, uma cartelinha com adesivos, e esses adesivos brilham no escuro. Então é bem interessante depois das crianças eventualmente colarem isso no seu quarto, e daí de noite, quando apaga a luz, podem lembrar do amor de Deus, e daí assim também não ficar com medo, né? Não ficar com medo. Seguindo, ainda dos materiais devocionais, tem um que é maravilhoso, que é o meu livrinho de orações. Meu livrinho de orações tem orações para várias e várias situações, vários e vários momentos da criança. E ele também tem uma coisa bem legal. Vocês sabem que hoje em dia, muitas vezes é preciso também algum recurso lúdico extra para que a criança interaja com o livro, né? E esse livro de orações, ele então traz duas coisas bem interessantes, assim. Primeiro é um marca-página. Nesse marca-página diz assim, vou orar por pelas pessoas doentes, daí a pessoa pode então colocar aqui o quadradinho. Hoje vou orar pela minha escola, hoje vou orar pelos meus amigos, hoje vou orar pela minha família. Então é algo também que, além de ter ali o livrinho, dá para incentivar a criança a interagir com ele. E aqui também um recurso que eu achei fantástico, maravilhoso, né? A criança fazer a sua própria oração. Então, são pequenas palavras que são magnetizadas em forma de ímãs, que a criança pode pegar essas palavras e formar as suas próprias orações. E já ir praticando, então, também essa habilidade de falar com Deus, né? Essa prática que é natural ao cristão de falar com Deus. Então, no campo devocional, são esses os materiais que nós temos assim mais voltados para crianças, né? O Tesouro de Oração, né? O Receitas de Amor e também o meu livrinho de orações. Lembrando que depois vocês vão receber, então, esse PowerPoint, daí vão poder, inclusive, assistir os videozinhos que estão ali, né, e conhecer um pouquinho mais ainda sobre cada um deles, tá? Aqui é importante fazer um parêntese e falar também do canal no YouTube Criança Cristã, que está à disposição. É um canal também feito a partir de um projeto da Editora Concórdia, né, e que merece muito o nosso clique. Nesse canal, bom, eu vou botar o trailer para vocês ouvirem ali um pouquinho sobre esse canal, rapidinho. Pode falar. Oi, pessoal do Criança Cristã, tudo bem? Pessoal do blog Criança Cristã. Olá, amigos e amigas do canal Criança Cristã. Olá, crianças cristãs! Oi, galera da Criança Cristã. Oi, criançada! Olá, crianças! O livro que eu vou usar é este livro aqui. Todas as pensões e hotéis estavam lotados. E a Laura? E também meus amiguinhos da escola. Falar do amor de Deus para as pessoas. Deus proverá. Deus proverá.
Que pena que vocês não conseguem sentir o cheiro, porque tá uma delícia esse cheiro. E também pode usar rolinho e folha. Então tá aí, pequeno trailer, né? Canal e não perde nenhum conteúdo. Um beijo e até a próxima. Aproveitei para dar uma espiada ali em algumas perguntas, né? A pergunta ali para onde será enviada a apresentação. Nós vamos enviar para o grupo de coordenadores distrital de escola dominical e também para os pastores e pedir depois que eles compartilhem com vocês. Se caso alguém não receber dessa forma, pode entrar em contato aí com a IELB também, que a gente faz questão de enviar. Mas aí então fica a dica, né, de entrar lá nesse canal no YouTube da Criança Cristã. Inclusive ali está aparecendo vídeos recomendados ali, as receitas, né, usando o Receitas de Amor. Isso tudo também está ali no canal. Vale muito a pena conhecer. Bom, seguimos adiante. Ó, tá ali, ainda falando sobre esse canal. Mais de 15 devoções do Olhinhos com Deus, para vocês conhecerem um pouquinho mais. Receitas feitas por chefs e crianças, né, integrando aquilo, o conteúdo, então, desse canal. Bom, a respeito de formação, o que é formação? São aqueles materiais que ajudam pessoas a se tornarem professores e professoras da escola dominical, ou ajudam os professores e professoras a se aperfeiçoarem. Então, nós também temos alguns materiais, e aqui um parêntese. Está sendo produzido pela Comissão Nacional de Escola Dominical um guia do professor e da professora que nós vamos apresentar o ano que vem, nos encontros regionais. Então, o foco do nosso trabalho de formação de professores e professoras de escola dominical será no ano que vem, através desse material que está sendo desenvolvido. E assim, dando já spoiler, né, será um material maravilhoso, né, completo, maravilhoso para fazer esse tipo de formação. Hoje, o que nós temos? Nós temos um trabalho excelente também, que foi organizado pela professora Célia Binchen, que inclusive está aqui hoje conosco, que é essa série O Professor em Ação, que trata de diversas temáticas, diversos assuntos assim que estão ligados à formação de professores e professoras. Então, ó, aí na escola dominical de vocês, ou no distrito, eventualmente sentem aquela necessidade, a gente precisa se aperfeiçoar em algum assunto, né? Vale a pena dar uma olhada nesse material barato, assim, fácil de adquirir, né? E que pode trazer muitos benefícios, então, nessa formação continuada dos professores. Vale a pena, de fato, dar uma olhada. Aqui até a Bruna lançou uma promoção para a gente. Quem comprar pelo site lá, se alguém porventura for adquirir pelo site, é no valor normal dele. Mas se alguém chamar pelo WhatsApp, eles disseram que vão dar 25%. Vão fazer os 4 livros ali da série pelo preço de 3. Tá? Então, quando vocês receberem esse PowerPoint, lembrem ali que tem os 2 tipos de link, o que leva para o site e o que leva para o WhatsApp, né? Então, esse também é um material fantástico que foi desenvolvido, organizado ali pela professora Célia Binchen e que está ainda à disposição da igreja. Ô, Célia, eu não sei se tu gostaria de falar, assim, mas tem que ser bem rapidinho, assim, 1 minutinho sobre esse material, se tu tem algum recado sobre ele. A Célia, que também faz parte do Departamento de Educação Cristã da nossa igreja, hoje está aí também prestigiando o encontro. Você está por aí, Célia? Estou. Lembrando que o livro foi organizado por mim, mas ele foi escrito pelos membros da Comissão de Escola Dominical na época. A gente dava os treinamentos para os professores e aí dava apostilas. Aí nós resolvemos que, para ficar gravado para o futuro, a gente deveria fazer um livrinho tipo do PEN. E aí fizeram um com a capa tão simples. Falei, não aceito assim, eu quero uma capa mais dura, mais apresentável, somos professores. E aí o Walter, na época, que era o
gerente, aí ele concordou e estão aí os livros. E volta e meia tem pastores que me procuram, fazendo contato, se podem usar as palestras que estão aí. Podem usar, fiquem à vontade. Eu só peço assim, digam quem é o autor do estudo que você está apresentando para valorizar aquelas pessoas que escreveram. São muitos. E eu me lembro de momento agora que tem um que foi escrito pela Ânica e o Roni, que é um assunto bem atual agora, que é sobre pessoas que têm alguma deficiência, né, como introduzi-las na escola dominical e como trabalharmos. E eu vou lançar um desafio para vocês. A minha filha trabalha bastante com autismo, e numa terça-feira dessas aí, ela vai falar sobre o que é o autismo, para ver se a gente tem alguém na congregação ou tem alguém na escola dominical. Eu vou mandar o link para o pastor Fernando, ou vou pedir para ele montar o link, que daí pode ser maior, né, o grupo. Aí quem quiser assistir pode entrar. Ela disponibilizou para multiplicar para quem quiser. Tá? Ótimo. Muito obrigado, Célia, e a gente gostaria, sim, de receber e de compartilhar com os professores e professoras esse link. Inclusive, até comentando, assim, essa é uma das preocupações também da Comissão Nacional, né, de incluir as pessoas e de trabalhar também a inclusão, né, nos materiais que serão lançados, né, e ajudar também as escolas dominicais nessa questão que ela é difícil, mas muito necessária, né? Então, só compartilhando aqui ainda a respeito do Professor em Ação, por exemplo, o primeiro volume ali, Professor, o que, como e a quem comunicar, preparando uma boa aula, leia Evangelho na escola dominical, a música na escola dominical, e assim vai, né? Assim vai, o material é excelente, realmente. Muito obrigado aí, Célia, também por compartilhar isso com a gente aí. Bom, temos também, de novo apareceu a Célia, mas esse aqui também é um material que conversa um pouquinho sobre o ensino religioso. Ele não é diretamente assim escrito para professores de escola dominical, mas ele é um material que vale a pena ser visto também, e especialmente aí, profs, aquelas professoras e professores que, além da escola dominical, dão aula, até quem sabe de ensino religioso na sua escola, vale muito a pena ver esse material luterano que foi produzido nessa questão. E aqui também, na mesma pegada, são dois escritos do César Nunes, que é um professor muito famoso também, que ele fala sobre a pedagogia luterana. Então, olha para Lutero e vê o que se pode tirar, né, ali em Lutero também a respeito de como dar aula, de como ver, enxergar o ensino, a educação com as crianças. Então, está ali à disposição, e esses são os nossos materiais aí, por enquanto, de formação de professores e de professoras da escola dominical. Bom, continuando, sermonetes e mensagens especiais, aqui a gente vê que existe uma lacuna que a gente está trabalhando. Antigamente, a Concórdia tinha à disposição 3 livros, que eram livros de sermonetes para os pastores usarem nos cultos, né? E também trazer a mensagem na linguagem das crianças nos cultos. Mas nós temos um material bem especial que foi produzido pelo pastor, organizado então pelo pastor Ismar Pins. Tem 36 sermonetes. É um livro bastante simples, barato, de fácil aquisição. Esse livro é muito interessante, às vezes, quando você faz aqueles eventos extras também. Por exemplo, lá na comunidade de São Paulo, inclusive tem hoje lá ali em Novo Hamburgo, né, é o Crescendo com Cristo. Então, além da escola dominical, um sábado por mês de tarde, as crianças vão lá e tem um momento de devocional com o pastor e depois um momento de brincadeira, assim, com as profs, de atividades, né? Inclusive, hoje é um passeio ciclístico, fiquei bem feliz. Mas esse livro, ele é muito bom para esse tipo de momentos também.
aquele momento você tem que fazer um devocional para as crianças, porque ele vai trazer ali dentro os recursos visuais, né? Pegue, sei lá, pegue um peão, pegue um balão, sabe, aqueles recursos visuais, e através desses recursos visuais você vai contando ali a história, vai ensinando a criança. E esse livro, ele vai responder sempre a pergunta: quem é Jesus? Então, os 36 sermonetes, eles vão assim nessa linha. Jesus é a luz do mundo, Jesus é Deus e homem, Jesus é o Cordeiro de Deus, é a pedra angular, é o pão da vida. Então, ele sempre vai responder assim, quem é Jesus, né? Então, é um livro também bastante interessante, tá? Vale a pena conhecer. Bom, agora a gente vai para a questão da música. Vocês sabem que nós, junto com o Departamento de Comunicação, estamos qualificando e tentando colocar os hinos de todos os nossos hinários e cancioneiros da igreja dentro do canal Toda Ielbe Canta. Uma parceria bem legal, vale muito a pena também olhar esse canal. E com certeza vai chegar o momento em que as músicas e os hinos das crianças estarão lá também, tá? De uma maneira mais completinha. Hoje nós temos, assim, para oferecer nessa questão da música também alguns recursos. Temos os volumes 2 desses 2 hinários, o Cânticos de Louvor, que o volume 1 era do meu tempo de escola dominical, professora Marlise, lá em Cachoeiro do Sul. Então a gente cantava as musiquinhas lá do volume 1, depois veio o Verdinho, que era o volume 2, e agora, mais recentemente, também o Com Jesus, Cânticos Infantis, que tem, assim, 143 músicas para crianças, essas músicas que são hoje até mais conhecidas, né? Então, são materiais que podem auxiliar bastante. Lembrando que o Cânticos de Louvor, ele tem ali a pauta, então pode ser tocado com teclado, e o Com Jesus Cânticos Infantis, ele tem só para violão, tá? Então ele não tem a pauta, mas ele tem as cifras para tocar violão, ou, né, outros instrumentos que usem as cifras. Então, de hinários que hoje nós temos à disposição são esses, né? Os pastores vão lembrar que existem outros hinários para crianças também, mas que hoje já, por hora, não estão aí à disposição. A Renata comentou, vale muito a pena, Renata, dar uma olhadinha, especialmente nesse Com Jesus Cânticos Infantis 2, né, porque são hinos que praticamente todos eles, ou certamente todos eles, foram lançados em CDs no passado e estão, assim, facilmente à disposição também para aprender a cantar, para ensinar lá para as crianças, tá? Aí, aqui tem mais 2 materiais que são bem interessantes, que ainda vem com o CDzinho junto, né? Nem todos usam mais tanto o CD, hoje as coisas estão mais no Spotify, no YouTube, mas, bem ou mal, são pequenos hinários que vêm com o CD para ajudar a cantar os hinos. Dá para usar os hinários e também buscar as músicas de outras formas, mas, de qualquer forma, o CD, ele acompanha. Então, são livretos que até são usados bastante para dar de presente, assim, para as crianças, né? Porque eles têm atividades dentro, atividades de colorir, né? E ali também as músicas com as cifras e o CDzinho que ajuda a aprender e a cantar essas músicas. Então, um excelente material para trabalhar com músicas também. Não se, vamos dizer assim, não se restringe, não, uma coisa com CD, isso é do passado, não quero mais. Pô, o CD é só a mídia, né? As mesmas músicas podem ser encontradas eventualmente no YouTube e tal, mas está lá, tem muita escolinha que pode ser que não tenha lá o acesso na hora ao YouTube, tem o seu bom e velho aparelhinho de CD lá, né? Então, são importantes. Esse é um material produzido pela Eliane Sábica. Não sei se ela está por aí, né? Mas nossa gratidão, Eliane Sábica, também por tudo que ela produziu para a nossa igreja aí, no sentido de escola dominical. Aqui, esse material em si não é da nossa igreja. O Três Palavrinhas é interdenominacional, mas nós temos à disposição na editora Concórdia também alguns CDs ainda com música do Três Palavrinhas. Daí alguém aqui vai dizer assim, não, pastor, mas isso aqui está tudo no YouTube.
Bom, realmente, mas se alguém precisar da mídia para levar para algum lugar onde o YouTube não pega, ou para usar, entre em contato lá, porque esse aqui, a Bruna, está fazendo um bom negócio dele lá, porque a ideia realmente é que ele seja utilizado. Bom, então esses são os materiais em relação à música. Lembrando, assim, que a gente vai continuar trabalhando esses materiais e, especialmente, prestem atenção no Toda Yalbe Canta, porque novidades virão por aí. De preferência, já vão lá no YouTube, se inscrevam no Toda Yalbe Canta, né, para não perderem nenhuma novidade também. Bom, livros para contar histórias. Alguém pode dizer assim, poxa, professor, mas isso aqui em si não é da escola dominical. Bom, mas é para o trabalho com crianças. Existem livros excelentes assim para contação de história. Um dos últimos lançamentos, Martin e Bu. Não sei se todos vocês conhecem essa publicação. Ela é uma publicação, ali o texto da Daniela Busvais e da Magali Schmidt, as ilustrações da Isabel Zontag. E deixa eu ver se não tem o vídeo dele. Fica até melhor. Isso, ele tem o videozinho. Eu vou deixar, deixa eu ver quanto tempo aqui, se ele é rapidinho. Eu vou deixar passar o videozinho, que daí vocês vão entender melhor. Amizade, paciência, frustração, timidez, saudade, cobiça, ciúme, raiva, egoísmo, arrependimento, abandono, coragem. Tanta coisa acontece dentro do nosso coração que não sabemos explicar, não entendemos ou nem sabemos que nome tem, não é mesmo? Os inseparáveis amigos Martin e Bu vivem aventuras incríveis em uma jornada para entender seus sentimentos, na companhia de personagens bíblicos e o Salvador Jesus. Viaje com eles por emocionantes histórias e descubra o mundo das emoções. Pois é um material fantástico. Quem já teve a oportunidade de colocar a mão nele, né? Porque ele trabalha as emoções da criança sempre de uma perspectiva bíblica também, né? Então, é bem interessante. O Martin é um menino, o Bu é o bichinho ali, o ursinho, né? E eles, então, que vão para as aventuras, por exemplo, o primeiro dia de aula, mas a criança não quer ir para o primeiro dia de aula, ela está com medo, ela está com receio. Então, esses sentimentos são trabalhados de momentos bem específicos, assim, da formação das crianças, né? Então, fica a dica aí do Martin e Bu. Depois, nós temos também esses livros em rolo. Esse aqui é muito legal de trabalhar mesmo na escola dominical, fazer aquela aula um pouco diferente, né? Porque os livros, na verdade, são pequenas trilhas. São pequenas trilhas, assim, que vão contando a história, e eles são feitos em preto e branco de propósito, para que possa ser pintado né, pelas crianças. E são, na verdade, um joguinho, assim, e através desse joguinho a história vai sendo contada. Então, esse material, assim, para uma aula especial, em que ao mesmo tempo você vai brincar com as crianças e contar a história, né, esse é um material muito, muito adequado para isso. Então, são os livros em rolo. Nós temos 3 opções: Jonas, o Reclamão, Ruth, a Corajosa, e Paulo, o Viajante. Né? Então, são as oportunidades que nós temos para fazer uma aula especial, diferente, um momento ali da escola dominical também. Depois de contação de história, esse aqui a gente pode passar. Tem também o Glint, que é um livro mais simples, mas também muito bonito. O Vagalume, contador de histórias em brilhar, mostra também que cada criança e também cada um de nós reflete a luz de Cristo, né? Nós brilhamos em lugares escuros refletindo a luz e o amor de Cristo. Então, fica essa dica também do Glint. Agora falar um pouquinho dos recursos. A gente sabe que eles são bastante necessários, tanto para as aulinhas, como para sermonetes, né? Como, para cultos especiais. Então, hoje, a nossa igreja ela produz alguns recursos. Um deles são os dedoches, que são uma maneira divertida, assim,
de contar as histórias, eu tenho aqui alguns, né? Para mostrar ao vivo. Coleção na palma da mão com personagens bíblicos. Deixa eu botar pertinho da câmera aqui. Tá? Então, dá para ir misturando esses personagens e usando eles para contar as histórias. E por a gente colocar no dedinho, acaba sendo algo que chama bastante atenção. Tem três coleções assim dos deboches, que são a história da ovelha perdida, outros são personagens bíblicos variados, que dá para usar em várias histórias, e também a história do Natal. Então, um recurso maravilhoso. Vejam, né, professores, quantas coisas nós temos, quantas coisas. Às vezes faltava organizar tudo isso, e é isso que a gente tentou fazer, organizar tudo isso para que vocês tenham um acesso fácil, né? E depois tem esses, daí são os fantoches. O fantoche de luva, que tem o Jesus, e depois os personagens bíblicos em forma de fantoche, que daí também dá para usar para compor as histórias. E ontem a Bruna estava me falando também que esse Jesus é Jesus negro, assim, né? Para dar essa ideia da identificação também com as crianças negras, né? Então, bem importante. Tem o Jesus tradicional, como a gente está acostumado, mas tem também para se fazer uma reflexão a respeito disso também, né? E ir ao encontro das crianças também nesse sentido. Então, são esses os personagens bíblicos, e isso dá para ir sendo misturado e com eles, assim, compor várias e várias histórias, tá? Então, são esses os nossos fantoches. Uma coisa que eu achei bem legal, porque tem muitas comunidades que as crianças fazem a sua oferta na igrejinha. E existem igrejinhas de todos os tipos, né? Mas temos, então, à disposição... essa ficou lá para trás... É uma igrejinha para montar, ela vai ser montada, ela vai ser pintada, isso tudo dá para ser feito junto com as crianças, então fica bastante significativo. Então está à disposição, é uma igrejinha para ofertas, né? Dá para montar, ela é feita em MDF, montar, pintar, trabalhar junto com as crianças. Ó, a Gisele está dizendo que eles fizeram. Então, eu tenho certeza que é muito legal. Várias comunidades que a gente vai visitar, vê que tem esse hábito, assim, de que as crianças também façam suas ofertas ali na igrejinha. Fica, então, esse recurso aí como uma recomendação. Bom, então, esses são os recursos mais visuais que nós temos, né? E são bem legais, dá para fazer bastante coisa, trabalhar bastante histórias também, estão aí à nossa disposição. Sobre datas especiais, que sempre é uma preocupação, assim, né? Quando se aproxima uma data especial, o que fazer, como fazer, precisamos de ideias, né? O que mais se ouve. Temos também alguns materiais já prontos. Uma ênfase agora nesse material de Páscoa que eu achei sensacional. Ó, ele é mais ou menos desse tamanho aqui, que é um quadro desmontável de Páscoa. Eu tenho um aberto aqui, mas eu não vou conseguir fazer agora, não sou muito habilidoso nisso, né? Então, tem que ir montando o quadro e depois com as crianças, cada momento ali da história da Semana Santa. Então, primeiro lá em cima, que é o Domingo de Ramos, depois a Santa Ceia, a Coroa de Espinhos, né, que fala sobre a prisão de Jesus, enfim, a crucificação e o túmulo aberto. Então, esse quadrinho aqui é uma representação da Semana Santa, dos principais momentos da Semana Santa, que também pode ser feito numa aula especial junto com as crianças, né? Ou mesmo recomendar até para os pais, eventualmente, desenvolverem esse trabalho com seus filhos e filhas. Imagina, durante a Semana Santa, né? Cada dia, cada momento, não é bem cada dia, porque é o domingo, depois recomeça na quinta-feira. Né? Mas, assim, reunir as crianças da família ou da escola dominical e trabalhar a Páscoa dessa forma. Ó, vi que tem bastante reação positiva ali, porque realmente é um material muito legal. Aqui também, então, na mesma linha para a reforma luterana, então é uma rosa de Lutero desmontável, ela tem 2 tamanhos, é tipo um quebra-cabeça que também está ali para ser pintado, montado,
E junto com o quebra-cabeça feito em MDF, vem também a explicação de cada elemento, né? A borda, depois a flor, o coração, a cruz. Então, a gente pode ir montando e explicando para as crianças cada um desses elementos. Ainda livros que... a ideia aqui, ontem conversando com a Bruna, é assim, ó. Tem Páscoa, o que a gente vai dar de lembrancinha para as crianças? Daí muitas vezes, vamos fazer um ninhozinho com chocolate. Ou uma outra lembrancinha, eventualmente, no Natal, em outros momentos. A reflexão é, por que não um livro? Por que não um livro da nossa igreja que tenha a ver com aquela data que está sendo comemorada? Bom, agora nós vamos ter Páscoa. Por que não um material que as crianças possam interagir, então, com a Páscoa? Ou lá na Reforma, que é tão importante, né, conhecer essa história da Reforma de Martinho Lutero, por que não presentear as crianças, então, com um material que vai ser significativo de acordo com aquela data? Óbvio, né, que todo mundo quer ganhar chocolate, mas, sejamos sinceros, a gente ganha chocolate, quer dizer, as crianças, no geral, ganham. Claro, se vocês conhecem alguma que não ganha, então tem que dar um docinho também. Mas aqui a reflexão é essa. Nas nossas lembrancinhas, por que não incluir livros? Eu sei que muitos incluem, né? Lá na comunidade de São Paulo, onde eu participava, a gente sempre observava muito isso, de presentear com livros. Então, são livros aqui que são presentes para datas especiais. Ali uma lembrança de batismo, que tem espaço para fotos e recordações com mensagens bíblicas, né? Nós estamos produzindo também, que vai ser lançado no futuro, também um livro a respeito do batismo, que vai ser interativo com as famílias, vai ser muito legal. Esse livrão do bebê aqui, deixa eu ver se está à mão. Está. Esse livrão do bebê é bem interessante. Muitas vezes nasce lá uma criança, você vai ser Dinda, né? Então, aqui espaço para colar fotos, para outras informações, né? Brinquedos e brincadeiras. Então, esse também é um material fantástico, assim, pensando em presentes, né? Às vezes, quando você está diante de um evento, de um momento que você deve presentear. Vamos ver o que mais... Assim, aqui, falando de batismo, agora a gente volta um pouquinho para a formação, porque cada vez mais pessoas, ou muitas pessoas, se perguntam assim, sobre o batismo de crianças. Vocês sabem que no Brasil, o movimento evangélico que se tem no Brasil, a maioria das denominações evangélicas não batizam crianças. Essa acaba sendo uma dúvida de muitos. Então, fica aí esse livro, Batismo de Crianças, do Johannes Rothman, como um recurso muito especial dentro dessa ideia, assim, porque, afinal de contas, nós batizamos crianças. Esse aqui não é um livro infantil, esse é um livro de formação, então, para professores e professoras, certo? Bom, eu tenho que me adiantar aqui, para a gente concluir logo. Bom, ainda como presentes para datas especiais, esse é um destaque, né, que é um livro, é uma coleçãozinha que são bem baratinhos, né, e que é legal, assim, de, eventualmente, a escola bíblica que deseja fazer uma lembrancinha, pode também cogitar de escolher um livrinho para dar ali para as crianças. Então, tem esses 4 volumes, O Grande Barco de Noé, Daniel, Deus e os Leões, Voltando para Casa e Um Mundo para Mim. Deixa eu só autorizar aqui. Esses aqui, para vocês terem uma ideia, custa R$6. E esse próximo aqui que vocês vão ver é mais baratinho, custa R$5. Então, é uma dica, assim, para presentes em datas especiais. E também, assim, lembrando que lá no canal Criança Cristã no YouTube tem histórias, músicas e atividades para datas comemorativas também, certo? E daí a gente chega no Com Jesus. O Com Jesus, ele tem uma série que é para datas especiais, com atividades para datas especiais, que podem ser trabalhadas também nas escolas dominicais. Esse aqui é um material que é muito importante conhecer, porque muitas vezes a gente busca recursos, fica olhando na internet, preocupado e tal, e está ali na nossa frente. Então está aí o Com Jesus, datas especiais, que tem atividades, histórias
né, focando em momentos especiais da caminhada da igreja. E, enfim, chegamos agora no momento que eu vou chamar e passar a palavra para as minhas amigas, para a Giane e também para a Denise. Porque agora a gente quer falar especificamente, vamos dizer assim, sobre aquele que é o material master hoje na nossa igreja para o trabalho dentro da escola dominical, que é o projeto Como Jesus, né? Então, eu não vou passar esse vídeo porque elas vão falar, mas depois até para vocês lembrarem das coisas que elas falaram, tem também esse vídeo que apresenta a coleção Como Jesus. Nós sabemos que tem muitas pessoas, muitos professores e professoras que amam esse material. E nós sabemos também que tem pessoas que têm críticas construtivas, que existem sugestões de melhoramentos também a esse material, tá? Mas o que eu quero compartilhar com vocês é que nós, como igreja, precisamos, de fato, valorizar, entender como funciona, né, para podermos usar o material que esse a gente pode garantir, passou por várias mãos. Então, essa questão de lei e evangelho, quer dizer, os objetivos que o material apresenta, eles estão em conformidade com os objetivos da escola dominical na IELB. Então, é diferente, por exemplo, se a gente pega um material solto da internet, que muitas vezes carrega junto mensagens espíritas, mensagens de outras denominações, né, ou mensagens que questionam muitas vezes, assim, doutrinas nossas, né, por mais que brilhem aos nossos olhos. Então, esse material com Jesus, dá para melhorar muitas coisas? Claro que sim. Ele já é muito bom em muitas coisas? Claro que sim também. Depois elas vão falar assim, é um material premiado, mas é importante que a gente olhe com carinho para ele, tá? Então, Jane, eu vou passar agora a palavra para ti, para eu parar de falar um pouco. Mas capaz, pastor, estava tão bom. O pastor falando aí. Bom, então, sobre Com Jesus, né, o pastor já falou, é um material riquíssimo, e às vezes nós, como professores, aí nós ficamos assim, tem que preparar aquela aula, se eu não tenho material com Jesus, fica naquela preocupação. E para não correr esse risco, graças a Deus, nós somos uma igreja confessional, temos o nosso material, né, que tem as nossas doutrinas, a nossa doutrina, e aí, quando nós vamos preparar a aula, nós temos que ter dedicação, criatividade, né, um cuidado para falar a respeito desse amor de Jesus, que é maravilhoso. E o Com Jesus vai trazer exatamente esses passos, porque antigamente nós tínhamos o currículo, não sei se alguém deve lembrar aí, os mais antigos, como eu, devem lembrar que antigamente se tinha o currículo, né, onde tinha o cronograma das histórias bíblicas, com o versículo, com tudo. E depois foi se aperfeiçoando. A Célia é uma organizadora, foi uma organizadora também do Com Jesus, né, nos mais antigos. Eu tenho ali alguns dos mais antigos, aqui tem o nome da Célia também, né. E ele veio o quê? Para facilitar para nós o plano de aula. Nós sabemos que no plano de aula vai ter o quê? Uma recepção, vai ter uma oração, um canto, né? Mais de um. Aí vem a história, a aplicação, atividades de fixação, o versículo bíblico, e depois o encerramento, também com momentos lúdicos. E o Com Jesus tem tudo isso. Pastor, pode passar. Tem outro slide dos outros, sem ser só esse, pastor? Para mostrar ali. Recentemente, nós fizemos aí o Com Jesus, que é os 10 mandamentos, não sei se já estão aplicando por aí afora, nas escolas dominicais. Aqui em Medianeira, nós aplicamos, falta terminar o último mandamento, que é o 9 e o 10 são juntos, né? Nós fizemos um cronograma e aplicamos, mas assim, por que demorou? Porque ele só tem 25 histórias, mas porque a gente encaixou no meio as datas festivas, daí demorou um pouco mais para passar os 10 mandamentos. E para passar isso, vai da criatividade também do professor, que é o recurso maior,
né? É o professor. Quando ele faz, nós, por exemplo, fizemos alguns números dos 10 mandamentos, onde nós colocamos na parede, onde também nós demos, e vamos dar agora para encerrar para as crianças uma tábua feita em MDF, para que, com os 10 mandamentos gravados, assim, os números, em algarismo romano, para dar para as crianças, né, de encerramento. Aí nós temos também, gente, o Com Jesus 10 Mandamentos é maravilhoso. Nós já tivemos também o Pai Nosso, aliás, tá agora o Pai Nosso, pastor pode passar. Já que tá bom, eu vou mostrar. O Pai Nosso, ali é o Pai Nosso. Tem esse que também foi feito junto ali saiu um pouquinho depois. Esse foi feito pela nossa ex-coordenadora, que era a Rosane Marlon. Ela cuidou desse, ela fez todinho, organizou. E os 10 mandamentos, eles foram organizados foi feito por professores da escola dominical, da Comissão Nacional, e outros professores também, não só da comissão, professores convidados, porque o Com Jesus, se vocês observarem, tem muitos professores que trabalharam nele, que escreveram as histórias, foram juntos, né, e organizado pela coordenadora. E aí o Pai Nosso que ela fez, e nós temos também a série permanente. A série permanente, então, é da Trienal A, da Trienal B, da Trienal C. Esse vocês podem estar usando sempre, né, se passou os 10 mandamentos, não quer repetir novamente, você pode voltar lá para a série permanente. Ou também tem outra alternativa, se você usou o 2, o 3, o Pai Nosso, os 10 mandamentos, nossa, e agora? Porque algumas histórias também se repetem, né, em todos eles. Mas temos também esse recurso aqui, ó, que pode ser usado na escola dominical. Quem tem a assinatura do mensageiro, tem histórias ali com temas também muito bons. Nós tivemos os temas que era Heróis da Fé, o último foi Crianças da Bíblia, tivemos o Pai Nosso, tem parábolas, os mais antigos, então é um recurso maravilhoso também, que nós podemos usar. Se vocês observarem o desse ano, de 2023, de janeiro e fevereiro, tá muito legal, foi o pastor Fernando que fez, e tem, assim, interação, a criança pode interagir, tá muito legal. Eu já ouvi algumas profs agradecendo e dizendo que ficou muito legal. Então, isso aqui é no Mensageiro, é uma encarte da escola, da Comissão Nacional ali dentro. Outro também que a gente pode, esse ano, é os discípulos de Jesus, o tema do Mensageiro anual. E nós temos aqui, esse não foi mostrado ali nos materiais, mas nós temos esse livro que é Um por Todos, 12 por 1. Tem na editora Concórdia também para vender, né, pastor? Daí, aqui vai falar sobre os discípulos, vai ter mais profundo algumas coisas sobre eles, que dá para você usar junto com as histórias do mensageiro. E dentro do Com Jesus, né, pode aparecer uma prof que diz assim, eu nunca dei escola dominical, eu não sei como é que eu vou fazer, eu não sei como agir, fazer um plano de aula, mas ali dentro, gente, do Com Jesus, para as profs mais novatas, tem tudo, já está tudo esclarecido, né, onde nós vamos ter o texto, que é o texto bíblico, o versículo, onde nós vamos ter que ler, tem os objetivos, tem a saudação, os cânticos. Uma coisa boa no Com Jesus é que os cânticos, a gente sempre deixa ali, onde você pode encontrar, o pastor está mostrando ali, onde você pode encontrar, né, um CD que tem aquela música da editora, onde você pode encontrar, que é na editora Concórdia, como ele já mostrou antes. Aí nós vamos ter o momento da oração, né, onde nós vamos ensinar também a criança a orar, fazer daquele jeito que, por repetição, oração pipoca, como você desejar. Daí vamos ter um acolhimento e o desenvolvimento, né, que no desenvolvimento nós vamos ter o quê? A história,
onde nós vamos começar, que é o próprio texto, e também a aplicação, como o pastor falou antes, introdução, desenvolvimento e aplicação da história, está tudo ali, mastigado até, mas temos os recursos também para as histórias, onde a gente dá dica para isso, o que você pode fazer, onde você procurar. Daí vem a atividade, o momento lúdico e a oração da bênção. Mas lembrando que nós não podemos deixar de lado a Bíblia, que é a palavra de Deus. E é aqui que está a mensagem, né? Nós vamos ter o Com Jesus, sim, vamos fazer. Mas não é que eu vou chegar na escola dominical, pegar o Com Jesus, a história é essa aqui, eu vou ler essa história aqui, que já está tudo certinho, já está bem mastigado. Mas tem que haver a leitura da palavra de Deus, que é o nosso norte, né? A nossa bússola, o nosso guia. Jane, muito importante isso que você trouxe, e inclusive existem várias Bíblias que auxiliam, assim, várias Bíblias de estudo, eu quero dizer, que podem auxiliar os professores e professoras, né, na sua preparação da aula. Eu ainda não olhei assim a fundo, não conheço bem, mas eu sei que algumas professoras usam aquela Bíblia da escola bíblica, né? Mas essa aí, ó. Mas tem outras também, outras Bíblias de estudo que podem ser usadas. Claro que aqui a gente tem que ter uma atenção muito grande, sempre conversar com o pastor, porque existem também Bíblias de estudo que têm outras doutrinas, outras correntes ali, nem sempre elas vão ter um ensino tão correto. Por isso é legal conversar também com o seu pastor a respeito do uso dessas Bíblias de estudo, mas são um excelente recurso. Isso, essa daqui é a Bíblia da Escola Bíblica, da SBB, essa Bíblia. Então, eu acho que tudo que a gente vai fazer, né, quando a gente está planejando também, a gente tem que conversar com o nosso pastor, para ver onde a gente pode aplicar, se pode ser usado, como o pastor falou, não podemos tomar a iniciativa e ir lá e fazer sozinhos, né? Por isso que tem que ter o planejamento e as reuniões periódicas do pastor com seus professores. E acho que era isso, mais ou menos assim, dentro da apresentação do Com Jesus. Quem não tem, entre em contato com a editora Concórdia e adquira o nosso material, porque é uma coisa nossa, é produzido pelos professores, por vocês professores aí que já participaram dele, né, e os futuros que vão participar quando a gente fizer mais para frente, né, porque agora a gente já tem a série permanente, tem os 10 mandamentos e o Pai Nosso, que é para ser usado. Aí, acho que daqui mais uns anos, a gente produz mais e todo o pessoal, professores, são convidados a participar dessa produção. E é maravilhoso, gente, não deixem de ver, quem não usava, use, porque vocês vão gostar do material. E é aquela coisa, o professor é o recurso maior, o professor é criativo, então ele vai saber como agir. Se teve alguma coisa ali no Com Jesus que ele olhou de momento lúdico ou de recurso que ele não gostou, ele vai produzir o material dele, né? Ele vai fazer de acordo com o que ele acha melhor, mas ali é apenas um norte, para você ter um norte e se guiar ali, tá bom? Era isso da minha parte, pastor, eu passo para a Denise. Pessoal, assim, a Jane falou muito bem, né, deste livro maravilhoso que é o Com Jesus, que está há anos conosco na nossa igreja, e nesse último dos 10 mandamentos, então, que saiu, bem na frente, a Jane falou dos passos, né, mas não sei se vocês, né, bem ali na frente, entendendo o manual do professor, ele explica passo a passo, né, do versículo, do objetivo dessa escola dominical. Ele vem com a explicação, né, de todos os passos que a gente segue dentro de uma escola dominical. Eu sempre digo que a gente tem pronto, né, a gente está com a escola dominical pronta, né, para aplicar ela. Então, é um material muito riquíssimo, feito com muito amor, com muito carinho, com muito tempo, muito estudo, muita leitura, para a gente conseguir escrever, né, esses últimos. E eu imagino que desta mesma forma foi com quem começou.
O Série Permanente é maravilhoso também, organizado pela Ângela Schink, eu acho que ela tá aqui conosco no grupo, né? Então, por todas as pessoas que já passaram pelo Com Jesus. E eu quero só concluir lendo, na apresentação do Com Jesus, diz assim, ó, o Com Jesus, ele é um instrumento para crianças, jovens, professores, pais e demais interessados que compreendam melhor a utilidade e os propósitos da lei, e assim se sintam mais acolhidos e abençoados pelo doce evangelho que culmina na sua promessa. O Senhor Deus, compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado. Êxodo 34, 6 e 7. Que todos vocês, que todos nós, professores, tenhamos uma abençoada leitura e uso desse rico material produzido por nós, professores que se dispõem a servir com muito amor e muito carinho. Tá bem? Qualquer dúvida, podem chamar aí. Valeu, obrigado a Jeane e a Denise. Antes, então, da gente abrir a palavra, e daí o pessoal que quer falar já pode ir levantando a mão, que ele vai formando uma fila, mas daí eu vou passar aqui o videozinho sobre o Com Jesus, que vai, então, reforçar o que as profs Denise e Jeane acabaram de colocar, tá? Daí, quem quiser falar pode ir clicando na mãozinha levantada, que ele vai formando uma fila, depois a gente dá a palavra. Conheça as novidades da coleção Com Jesus. Os livros de auxílio para a Escola Bíblica Infantil. Cada temática está disponível em 3 volumes, com lições destacáveis. O primeiro é para crianças em fase de alfabetização. E o segundo para crianças alfabetizadas. O terceiro é o Manual do Professor, que conta com conteúdo e orientações. Os 9 livros clássicos já ganharam o coração de adultos e crianças da igreja por todo o Brasil. Trienal A, com 52 lições. Trienal B, com 52 lições. E Trienal C, com 52 lições. Eles também ganharam o coração do Prêmio Areté em 2019. Agora chegaram 9 livros novos para complementar assuntos importantes do currículo. Para praticar com constância e fé a oração, confira a linha sobre o Pai Nosso. Para compreender melhor os propósitos da lei, adquira a linha sobre 10 mandamentos. E para celebrar datas importantes, conheça a linha sobre datas especiais. Aproveite a coleção completa do Com Jesus. Adquira já em editoraconcordia.com.br. Tá aí, então, a apresentação, né? Reforçando, né, o que as profs Jeane e Denise trouxeram. Então, um excelente material. Agora, esse ano, a gente não está trabalhando em novos lançamentos da série Com Jesus. Como foi dito, nós estamos trabalhando com esse guia para a formação dos professores e professoras de escola dominical. Ano que vem, queridas professoras e professores, nós vamos, então, retomar com os ERPEDs, que agora eles são chamados de ESSEC. ESSEC são sempre encontros de capacitação para a educação cristã. Os ESSECs deste ano envolvem lideranças da congregação, de jovens, servos e leigos,
os ESSECs do ano que vem é para formação de professores e professoras escola dominical. Em 2025 vai focar a instrução de confirmandos e em 2026 o evangelismo pessoal na nossa igreja. Tá? Então, o ano que vem, para nós, dentro desse quadriênio da igreja, é o ano da formação de professores e professoras da escola dominical. Né? Então, aguardem, porque vai surgir muita novidade aí. Bom, agora é hora de... Só fazer um lembrete aqui. Vocês sabem que é um material nosso, assim, então, o que é o ideal? Comprar, né? Não fazer xerox, que a gente já fazia há algum tempo, né? Então, comprar o material. E quando se trata do livro de atividades, aqui vou citar um exemplo, compartilhar com vocês, que a gente fez aqui em Medianeira. Nós compramos os livros de atividade pela escola dominical e presenteamos as crianças. Vocês podem dar no Natal, foi sugerido ali aqueles livrinhos menores, né, para colocar no pacotinho de Páscoa. Pode também ser colocado no pacotinho de Natal. E, inclusive, o Com Jesus, de atividades para as crianças. Muito boa lembrança. É sempre interessante, assim, óbvio que o xerox é a maneira mais fácil, né? Hoje em dia está tudo muito facilitado, inclusive, destacando, assim, ó, que a própria editora, ela já está vendo também algumas estratégias para eventualmente colocar esse material, algum material disponibilizado de forma online. Então, isso para frente vai ser feito. Mas por que é importante, assim, adquirir um material como a professora Giane comentou? Porque a nossa editora, ela não é uma empresa com fins lucrativos, assim, não é uma empresa que está ali para dar lucro, resultados, mas ela precisa sobreviver. Então, quando ela investe na produção de um material e esse material fica estocado lá, a igreja está dando um recado. Nós não precisamos disso, nós não queremos disso, né? E, consequentemente, também não entra o recurso para se produzir outras coisas. Então, aqui é mais uma questão de reflexão de cada um também, né? A gente sabe a facilidade que é tu pegar e xerocar, mas é importante lembrar da importância também de apoiar a nossa editora, porque quando a gente está comprando material, aquele valor não está sendo usado para enriquecer ninguém, ele está sendo usado para que novos materiais sejam produzidos. Simples assim, né? Então, apoiar sempre é uma coisa boa e muito importante, tá? Bem legal. Bom, eu preciso agora achar de novo a fila aqui que estava ali e eu acabei... Alguém pode levantar a mão aí para abrir de novo a fila? A Célia está com a mão levantada ali já. Tá, aqui, ó. Beleza. E logo então, depois a Jaqueline, que já tinha levantado bem antes, né? A Jaqueline é a primeira, então. A gente dá a palavra para a Jaqueline. Por favor, Jaqueline, a palavra é sua. Deve ser eu, então, né? Isso. Então, tá, eu só gostaria de dizer assim, ó, muito obrigado pela reunião do dia de hoje. Foi muito esclarecedora ver a Célia aí de novo, a Giane, companheiras de longa data. Deus abençoe vocês e a Comissão de Escola Dominical. E dizer assim, ó, que com honra eu trabalho há muitos anos o Coleção com Jesus, e dizer que é um material rico da nossa igreja e que ele precisa, sim, ser aproveitado. Que Deus continue abençoando vocês, as professoras de toda a nossa IELB, você, pastor Fernando. Muito bacana a tua colocação e das demais professoras da comissão. Um bom dia a todas vocês, obrigado pela manhã maravilhosa. Um abraço de coração de Jesus para vocês também. Muito obrigado, Jaqueline, pelo incentivo, né? E a gente, então, está aí à disposição sempre, fazendo o que é possível, né? E também aberto para receber sempre as colocações de vocês. Eu ia chamar ali a prof. Rebeca, mas, na verdade, é o pastor Diego Neumann. Pastor Diego, por favor, a palavra é sua. Opa, bom dia, tudo bom? Na realidade, é que a prof. Rebeca estava assistindo e agora ela teve que ir trabalhar um pouco, mas eu tive acompanhando aí também a
esse momento especial, gostei bastante. Acho que foi uma das últimas falas agora do pastor Fernando, né, porque eu como marido de professor, e a professora Rebeca, ela é bem conhecida aí no Instagram, especialmente, por causa da venda de material digital, né, e foi uma das últimas pautas aí que o pastor Fernando levantou a bola, e eu, como marido da professora que vende material digital, eu fico assim bastante com essa questão do digital, né, ultimamente, que tem que ser realmente visto com carinho, né, especialmente aí o pessoal aí do Departamento de Educação Cristã, né, e especialmente aí também com a editora Concórdia, ver o que vocês podem fazer, né, e se precisar de ajuda, né, talvez, não vou dizer minha nem tanto, mas talvez até da Prof. Rebeca, porque ela vende bastante material pela Educamarket, também pela Hotmart e outras plataformas que são de meios digitais. Claro, o material que ela vende não é material de escola bíblica, né? Mas como ela produz bastante material para escola, né? Para escola comum, né? Especialmente educação infantil e séries iniciais. Então, fica aí essa questão da editora realmente, claro, dentro das possibilidades, ver o que pode fazer para realmente trazer um material digital e sim, né, para que seja incentivado, que seja realmente cobrado um valor, nem que seja, que claro, aí vai ter que ser estudado como é que pode ser feito, mas que realmente seja visto isso com carinho por vocês, aí, especialmente aí que estão nessa área, e que é algo que a gente está aí no século XXI e cada vez mais as coisas se digitalizando, precisam ser feitas. É isso, especialmente porque vai alcançar mais pessoas, até mesmo de fora da nossa igreja, porque a gente vê bastante, né? Quando eu entro no meu notebook ali, abro o Facebook, um monte de material sendo divulgado ali. Compre o mapa bíblico, né? Não sei se vocês já viram aqueles mapas mentais, né? Esses mapas mentais, bastante coisas digital que são oferecidos de outras igrejas, outras denominações, e aí para a nossa também agora, vamos dizer assim, é um meio de a gente divulgar cada vez mais também a nossa editora, o nosso material, os nossos aí que estão sempre produzindo aí um material muito bom, que também pode ser agora digitalizado e, claro, mas aí conforme a editora e o pessoal junto com o departamento de Educação Cristã podem visualizar aí para nós. Era isso, obrigado aí pela palavra. Uma excelente lembrança aí, pastor G. A gente tem a ciência, assim, da necessidade e realmente o mundo, ele está evoluindo nesse sentido, de trazer novas oportunidades, né? E a gente não vai fechar os olhos para isso. Tanta gente que vai usar. Em breve vamos conversar também com a Prof. Rebeca aí para tentar algumas parcerias com ela também para trazer esse material para o pessoal aí da Escola Dominical no Brasil. Valeu aí pela colocação. Forte abraço para ti, Deus abençoe teu trabalho aí, e também para a Prof. Rebeca. Agora a professora Célia, né? Vai falar? Célia, por favor. Ali, como os 10 mandamentos têm 21 lições, eu mandei para a Jane, agora no particular dela, eu fiz uma uma inserção de outras histórias, de outros com Jesus, que a gente já adquiriu, para completar o ano. Então, tem várias histórias ali, e também tem uma sugestão que a gente pode usar no decorrer do ano, é convidar outras pessoas que não sejam professores, como uma avó, um avô, até o pastor, que normalmente não conta história, né? Incluí-lo para que ele também faça um sermonete dentro do culto, diferente do que seja, porque aqui no quinto domingo, no quinto fim de semana, sempre tem um sermonete. Outra coisa que eu queria lembrar, a gente tem 6 datas festivas, e nesses 6 datas festivas, a gente tem programa para todas as épocas do ano. E daqui uns dias, vocês vão ter mais um artigo que nós vamos postar lá no repositório, né, pastor? No Centro Administrativo da IEL. Eu fui desafiada para escrever.
e eu vou escrever. E aí, sobre o livro do bebê, a nossa congregação aqui dá para cada criança que é batizada. O departamento de servas adquire, eu vendo, eles adquirem e daí dão para as crianças. É bem interessante. Os pais ficam muito felizes. E eu quero dar os parabéns para quem está continuando com Jesus, porque esse trabalho vem desde 1997, não com o nome Com Jesus, mas essa história, ela está em algum lugar no site da IELB. Mas se precisar, a gente pode até reescrever, porque é bem interessante a gente conhecer a história do material que é produzido, né? Então, eu agradeço que tem gente continuando aquilo que a gente batalhou tanto para acontecer. Obrigada. Muito obrigado, Célia. Obrigado pela tua parceria sempre. Como ela disse, né, ela vai continuar produzindo materiais, a gente solicitou, especialmente para datas especiais também. Quem sabe que datas especiais, quando você usa uma vez o material, você precisa de outro, não pode repetir todo ano as mesmas coisas, né? Então, a Célia também vai seguir com essa produção de material para datas especiais, que vai ser distribuído não em forma de publicação, né, mas diretamente ali aos pastores e coordenações. Agora, então, Miguel Saul, meu querido amigo lá de Novo Hamburgo, por favor, Miguel. Bom dia. Primeiramente, assim, não podia me furtar de parabenizar esse momento, e a gente que está aí há mais de 40 anos nessa lida aí, trabalhando com escolinha bíblica. 50? Não, eu 60. A Célia está com o microfone aberto. Então, parabenizar esse momento, que é muito especial, e aí vi que nós já tivemos mais de 400 pessoas nesse chat aí, que coisa maravilhosa, e aqui está um dos principais departamentos de uma congregação. Eu tenho repetido isso em todos os encontros que vou. As congregações, quando olharem a escola bíblica como o primeiro e o principal departamento da sua congregação, as outras coisas, tudo acontecerão normalmente. Nós teremos jovens mirins, nós teremos leigos, nós teremos servas. Agora, se não cuidarmos desse trabalho aqui, o restante tudo vai ficar para trás. Então, parabéns às pessoas aí que estão envolvidas nesse trabalho, trabalhar com criança, principalmente as mulheres aí, né? Então, parabéns, acho que é por essa questão aí matriarca, né? Eu lamento que poucos homens trabalhem, poucos jovens homens trabalhem com a escola bíblica. Eu acho que está aí um trabalho para a gente tentar desenvolver nas congregações, tentar achar meninos e coisa para ajudar aí, né? Mas vocês, meninas, mulheres aí, não deixem de trabalhar, continuar com esse trabalho aí, né? E, tipo, férias tiraremos quando nós formos para a vida eterna. Então, parabéns para todo esse desenvolvimento aí, e que a gente possa repetir isso mais vezes aí. Me deixa muito esperançoso de que muita coisa melhorará na nossa igreja. Obrigado. Valeu, muito obrigado, amigo Miguel Saul, liderança leiga lá, né, de Novo Hamburgo, e que trabalha também com crianças, né, e que traz também essa reflexão tão importante. Muito obrigado aí, Saul. Nós temos ainda inscritas aqui a Joselaine, a Eva, e daí depois eu acho que a gente vai para o encerramento, né? Porque agora a fome já começa a bater, então a gente dá a palavra ainda para a Joselaine, depois para a Eva, e lembrando que se porventura você aí tenha algo a acrescentar, alguma coisa que gostaria de dizer, pode escrever no chat, a gente não está lendo agora, mas depois a gente vai ler o chat porque ele fica gravado, fica transcrito, tá? Então, coloca lá sugestões, dicas no chat, que elas serão carinhosamente lidas e estudadas, tá? Então, por favor, a Joselaine Grisa. Bom dia, pastor. Bom dia, Giane, a Denise, que a gente anda conversando bastante. Também a Célia, que a gente já conversou bastante em outros caminhos. A Ângela, a Eliane, né? Todas as profs que vieram antes aqui trabalhando com a gente, quem continua da nova comissão. Eu estou em Ceará, Santa Catarina, e semana passada fui convidada e eleita para ser coordenadora do nosso distrito aqui. Para minha surpresa, assim, esse encontro já era hoje.
Então, a gente mobilizou quem a gente conseguiu alcançar, e tem várias pessoas do distrito participando. Também agradeço a eles. Eu queria colocar algumas coisas aqui, considerando a prof. Rebeca, e que o pastor falou. Desculpa, eu não sei o nome do pastor, eu acabei não ouvindo. É Diego Diego, isso. Eu gosto dessa ideia do digital, né? A gente usa bastante, nós usamos o Com Jesus aqui, mas usamos muito o digital também, e o que eu sinto, assim, que nós, enquanto igreja, deveríamos nos desafiar é produzir esse material de maneira digital, entrar nas plataformas, assim como a prof. Rebeca faz, né? Nós acompanhamos outras áreas dentro da educação, digamos assim, onde nós temos tanto o acesso quanto a possibilidade de levar, né? Então, produzir materiais, são as nossas atividades especiais para comemorações, são teatros, seja lá o que for o nosso material, são livros, mas que a gente tenha coragem de fazer essa produção e disponibilizar nas redes para que a gente, com a nossa, vamos dizer assim, correta distinção entre lei e evangelho dentro do material, a gente possa alcançar outras pessoas fora da igreja. Porque nós entramos outro dia, a gente precisava de um material. Vai buscar na internet, lógico, junto com o pastor faz adaptações, mas encontramos lá um livro inteirinho disponibilizado de forma digital com teatros de fantoche. Então, nós também temos esse potencial dentro da IELB, nós temos, meu Deus, quantos professores que podem trabalhar ali, né? E você vai, sim, ter o custo, vai cobrar por isso, e junto lá na plataforma você põe uma palestra, um mini curso, põe uma mini aula, e aí a gente consegue ampliar muito, muito, muito essa capacidade, talvez eu diria de testemunhar, de levar Cristo, né, de uma maneira bíblica, que é o que a gente coloca dentro dos nossos materiais. A outra questão que eu destaquei aqui é o convite aos meninos para serem professores de escola dominical. A gente tem convidado muito, e a gente já tem recebido eles enquanto auxiliares, professores, e também enquanto futuros pastores, né? A gente está ali com uma necessidade de chamar os pastores, e de repente os meninos consigam ver-se já nessa área de ensino, nessa área de ler Bíblia e preparar material, agora desde, né, a gente começa com eles na instrução de confirmandos, assim como eu ouvi e li várias pessoas falando, né, então que a gente tenha também essa coragem de fazer esse convite para os meninos e trazer eles para essa outra área, né, vem para a área do ensino, vem e depois você é o pastor. Outro dia eu estava ensaiando um teatro com eles, e aí tinha um que falava baixinho, eu falei, como assim tu vai falar baixinho? Fala alto, porque vocês são os futuros pastores. Aquele olho brilhou, e eu não sabia, mas aí a mãe dele veio, umas 2 semanas depois falar, perguntar para mim como que eu sabia que ele queria ser pastor. Eu não sabia, eu falei, é Deus agindo ali, né? Então a gente tem tudo isso nas mãos para trabalhar, para desenvolver, e a gente pode fazer, de repente, mudando um pouquinho esse formato, mantendo o que a gente já tem, mas entrando dentro dessas outras áreas. Obrigada, pastor, pelo excelente trabalho, né? Estou aguardando a comissão agora, dia 26 de março, aqui no nosso distrito. O pessoal está muito animado, já estamos aí com um bom número de professores inscritos e se mobilizando. Estamos trabalhando juntos, e Deus abençoe a todos vocês e a nós também. Obrigado, Joselene. E interessante, assim, ó, três reações, assim, uma a respeito dessa questão de convidar os meninos também para que sejam professores. Bom, o ano que vem vai ser o nosso ano master para isso, né? Porque como vamos trabalhar bastante a formação, é hora de trazer a rapaziada também. E em relação a essa questão digital, estudos estão sendo feitos pela editora, pelo Departamento de Educação Cristã. A gente está consciente das transformações e estamos ligados, assim, e buscando meios também de entrar nesse universo, nesse mundo, né? Então, assim, compartilhando, nossas antenas estão, digamos, a postos para aproveitar as oportunidades de adentrarmos também para esse universo. E daí, o terceiro... Se eu pudesse repetir uma coisinha, só que eu deixei, pastor, queria muito agradecer esse formato do mensageiro luterano. Na minha família gerou, assim,
nossa, uma grande expectativa. As crianças aqui em casa entraram, colocaram a câmerazinha lá no QR Code, e eles descobriram que os primos lá em Ponta Grossa, no Paraná, estavam jogando. Meu Deus do céu, até eu não passar eles, eu não parei. Já sabemos o nome de todos os discípulos, e parabéns pelo trabalho, pastor. Legal. Pois é, esse é um exemplo, né, bem rapidamente. Nós não somos uma igreja tão grande, com tantos recursos, a ponto de desenvolvermos plataformas, mas nós podemos aproveitar plataformas que já existem e usar. Então, esse foi, o que ela está comentando, é um joguinho sobre os nomes ali dos 12 discípulos, que lá no Mensageiro da Criança de janeiro, você usando um celular, apontando para o QR Code, pode jogar esse joguinho. E ele foi desenvolvido numa plataforma. Só que eu mesmo posso desenvolver o jogo e depois apresentar, só uso a plataforma. Então, é uma das maneiras da gente entrar também, né, nesse mundo digital. Muito obrigado aí pelo feedback. A Eva, depois o Lívio levantou a mão também, e daí a gente encerra realmente, tá? Porque tá chegando meio-dia e todo mundo aí tá com fome. Por favor, Eva. Oi. Não, eu só, assim, algumas colocações que eu fiquei imaginando, assim, durante o tempo da apresentação. Eu perdi boa parte, porque teve uma hora que o meu som bugou aqui, eu não ouvi mais nada. A partir de que vocês estavam falando da reforma luterana ali, do material, eu não ouvi mais nada. Eu tive que sair, dei um tempo, depois voltei. Enfim. Nós usamos aqui o material com Jesus, maravilhoso, né? Já vai falando. Outra coisa, a igreja, para as ofertas, nós fizemos uma miniatura da nossa igreja, do nosso templo. A gente fez uma miniatura, isso já antes de ter esta que tem agora disponível na Concórdia, né? As músicas, eu estou colocando tudo muito rápido, mas devido ao horário também, né? As músicas em CD, que foi falado, muitas pessoas já não usam mais o CD, né? O antigo aparelhinho de CD. O que se faz? Pega o CD, joga no computador, passa para o computador, depois passa para um pendrive e resolvido o problema, né? É uma ideia, né? Começou a me Outra coisa, gratidão a Deus em primeiro lugar, e à comissão e a vocês que nos proporcionaram este momento, esta troca de ideias. Tudo isso é muito bom, é um crescimento maravilhoso. E que bom ver. Eu vi pessoas participando que há muitos anos eu não vejo pessoalmente, eu vi que estão participando dessa reunião. Assim, aqueceu meu coração saber que tem tantas pessoas envolvidas nesse trabalho. As crianças são realmente a nossa igreja do futuro. Eu me preocupo muito, eu tenho 6 netos e eu digo para os meus filhos, gente, vocês, hoje para a criança ficar quieta, YouTube. YouTube ensina tudo, muita coisa boa, mas muita porcaria, desculpa a palavra, né? E temos que ter muito cuidado com o que estamos passando para as nossas crianças. Que bom que tem tanta gente envolvida em passar a palavra de Deus, nesse trabalho maravilhoso. Ele traz os frutos, com o tempo a gente vê. Eu tenho, assim, momentos maravilhosos de gratidão a Deus, de ver as crianças que eram crianças e hoje são pais, são avós, e continuam o trabalho de passar para os seus filhos, para os seus netos, aquilo que eu ensinei para eles quando eram pequenos lá na escolinha. E estão mandando as crianças para a escolinha hoje, né? Seus filhos, seus netos, enfim. Isso é maravilhoso. Bênção à comissão, bênção a todos os professores, continuem, porque a seara é grande, os trabalhadores são poucos, mas Deus disse que estará com nós e estará nos abençoando todos os dias. Então, vamos em frente, gente. Um beijo Amém. No coração de cada um e bênção. Amém, Eva. Muito obrigado, né, pela colocação, pelo incentivo. Deus nos abençoe. E nós concluímos, então, com o seu livro. Depois nós podemos orar a bênção e daí encerramos o nosso momento. Por favor, seu livro. Pastor, só um minuto. Antes, aí o pastor pede para o pessoal abrir a câmera, antes da oração da bênção, para o pastor fazer uma foto oficial
quem está com a câmera fechada depois. Tá. Hoje eu não pedi porque, de fato, como tinha 400 e poucos, não cabe, e agora tem 200 e pouco, também não cabe. Então mas fica muita gente fora. Acaba ficando muita gente fora. Mas a gente pode tentar com os que der, tá? A gente só infelizmente, não cabe todos ali na... Que bom problema, né? Que legal. Tá bom, seu Lívio, por favor. Bom dia a todos. Gostaria só de lembrar da Bíblia de Estudo da Reforma. Eu acho assim um recurso bem bacana para os professores, a Bíblia de Estudo da Reforma. E a gente também gostaria de lembrar que o trabalho da escola dominical é bastante importante, claro, sempre na igreja, mas também existem outras oportunidades que dá para trabalhar com criança, assim, vamos dizer, às vezes um fundo de casa, né, algum lugarzinho assim, talvez, bem simples, ali também pode se iniciar um trabalho com escola bíblica, né? Então, desejo também a bênção de Deus para todos, bom dia. Seu Lívio, deixa eu só perguntar uma coisa, seu Lívio é lá de Lucas do Rio Verde? Sim. Prazer vê-lo de novo. Nós estivemos no congresso lá em Lucas do Rio Verde, seu Lívio se mostrou assim, muito interessado, ele da escola dominical, e foi 10, ele se interessou por tudo, nos ajudou também. Prazer em Olha só que grande bênção, né? E muito obrigado à lembrança, seu Lívio. Realmente, a Bíblia de Estudo da Reforma é um material excelente. Eu participei da revisão dela e realmente, assim, é um material excelente. Irmãos e irmãs, queridos colegas pastores, professores e professoras, grupos que eu vejo aqui reunidos, né? Que bênção. Eu vou fazer esse print agora, mas realmente aqui, ó, ele cabe 50 quadradinhos só, e agora nós temos 250, então vamos ver quem serão sorteados para aparecer nessa foto oficial aí, né? Então, por favor, quem puder, abra sua câmera e dê um sorrisão. E vamos lá, escondam a cara de fome aí. Muito bem, muito bem. Queridos, assim, ó, a comissão de escola dominical está à disposição de vocês. Agora, em maio, elas terão uma formação também para palestrarem, né, nos distritos. É óbvio que a gente não consegue atender tudo, mas cada convite que chegar, a gente vai olhar com muito carinho, e se houver possibilidade, elas irão atender, né? Então, são professoras que estão sempre inclinadas a auxiliar, ajudar, e muito obrigado pelos insights, pelas dicas, né? Valeu ali a professora Rebeca, eu vi que o Insta dela já foi ali também nos comentários, né? Se alguém quiser pode procurar ali do lado. Muito obrigado a vocês pelo trabalho dedicado, por nós termos um Deus maravilhoso que através de vocês também tem feito a sua obra. Que vocês nunca desanimem, que sempre entendam que a criança precisa ser ensinada no caminho do Senhor para que ela não vá atrás do caminho do perverso, né? E assim também caia em armadilhas. Então, que Deus continue inspirando vocês, motivando, fortalecendo para esse trabalho que é tão importante. Nos despedimos, então, com a oração da bênção. Logo depois da oração da bênção, quem quiser pode abrir o microfone, dar o seu bom dia e fiquem à vontade. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém.